se a tua religião permite, né, vai deixar ali, porque um plástico, porque não só algo que vai se decompor, uma fruta. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, essa egrégora aqui que nos sustenta, que nos dá consciência, conhecimento, o nosso eu superior, nossa hierarquia espiritual. Fazendo 3 inspirações bem profundas. Conectando com todos os falangeiros dessa egrégora, das forças da natureza, todos os tronos divinos da natureza, os sagrados orixás. Força do grande mestre, que leva o nome dessa escola, do mestre Reikon. Conectando a força dos nossos amados guardiões e guardiãs, formando uma cúpula de chama violeta em torno dessa casa, uma cúpula de fumo branco purificador. Uma pirâmide dourada, energia da sabedoria. Nosso astro-rei, Deus Sol, conectando a grande Mãe Terra, Pachamama, Mãe Gaia, conectando, nos ancorando, nos laterando, que a gente possa absorver o máximo possível dessa egrégora maravilhosa, está disponível para nos trazer toda a sabedoria, todo o amor. Assim, demos por iniciado nossos estudos de hoje. Então, hoje o assunto é sobre a Umbanda, a história e um pouco da visão universalista sobre esse culto, né? Na verdade é uma religião, né? Mas o universalismo já trata de uma forma um pouco diferente. E tem várias, né, limitações e dogmas que não são falados, né, dos meios religiosos, que a gente vai desmembrar aqui hoje, conversar, ver como é que a gente pode usar isso na nossa vida. Hoje também. A minha bolsa frequência que Hoje também. Coisa até.
Como sempre, vou falar por 30 minutos. Peço que anote os insights, se concentrem, anotem perguntas. E depois eu abro para as perguntas. Tá? Então, a Umbanda, vamos dizer, num conceito brasileiro como religião, né, começou em 1908, né, e ela foi trazida através de um rapaz, que tinha 17, 18 anos, Zélio Fernandinho de Moraes, e ele era um rapaz que começou a ter incorporado dentro de casa, essa é a verdade. Claro, os familiares naquele tempo não sabiam o que era. Do nada, um rapaz que ficava falando, né, que nem um escravo, né, nem um preto velho, às vezes falando, às vezes imitando até um felino. Ele ficava assim, e as pessoas não sabiam o que fizeram. Leva no padre. Chegou no padre, o padre, não é pra mim, leva no centro espírita. Aí chegou no centro espírita, putz, o que vão fazer? Aí botaram ele lá na mesa, né? Tipo, vamos fazer um trabalho de obsessão, né, sabe? Tá na mesa. Aí começou lá e ele já começou a manifestar. Incorporou e começou a manifestar. E ele disse que estava tendo isso com muita frequência, né? Começou a se manifestar e tal, entidade. E aí os caras começaram, não, me querer doutrinar, não, esse tipo de entidade aqui a gente não permite e tal, começaram a querer tratar como se fossem espíritos atrasados, né? E ele, quebrando os conceitos da vida, né? Ele começou a falar com eles, não, mas por que você não aceita e tal? E aí ele, quebrando um pouco as regras, ele se levantou e pegou uma flor, não sei se era no jardim, não sei que ele se levantou e pegou uma flor e botou, tinha uma coisa com água no meio, né? Quebrando todos os paradigmas, né, deles ali. Foi lá e pegou aquela flor e meteu no jarro d'água. Quando ele meteu no jarro d'água, várias pessoas começaram a manifestar também espíritos de ex-escravos, de caboclos, né? E aí um médico, que era o chefe do trabalho, começou a falar, não sei o quê. E ele começou, não, mas por que vocês acham que não pode, né, que esses espíritos são atrasados? Por que vocês não deixam eles falar o que eles têm que falar? Começou a conversar e aí ele insistiu, tá, mas qual é que é o teu nome? Como é que é o teu nome e tal? E aí ele disse, bom, se tu quer um nome, eu vou te dar um nome. Meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a partir de amanhã, lá na casa desse aparelho, começa uma nova religião. Começa um novo culto, uma nova religião. Que vai se chamar Umbanda. E eu sou Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não tem caminho fechado. E aí o cara ficou meio espantado e tal, né? Com toda aquela situação. E deixa eu lembrar mais alguma coisa. Isso lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Senão afinal, né? Que é dentro daqui. E nisso, a partir do outro dia já começou, né? Ele foi lá e começou esse caboclo, né? Tocando telefone. Tá modo avião. Quem não incomoda. Eu sempre deixo no modo avião. Hoje que eu não deixei. E nisso, claro, começou essa nova religião, esse novo culto, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí ele disse qual era o objetivo. O objetivo era realmente acolher essas pessoas, né, que foram marginalizadas na sociedade, que não eram aceitas, né, que eram os ex-escravos, que eram filhos de índios, negros, né, todas essas etnias diferentes, né, e os próprios
próprias entidades, e aí vem as próprias entidades que se manifestariam na Umbanda. E o arquétipo era caboclo preto velho, inicialmente. Começou com caboclo preto velho. Então, já para homenagear esses excluídos. Então, e para acolher toda essa sociedade que estava marginalizada, não tinha estudo, porque se for ver o linguajar dos evangelhos, do kardecismo, as pessoas não tinham compreensão. Não tinham compreensão do que era falado. E não tinha estudo. Né? O analfabetismo era, vamos dizer, totalitário, tinha poucas pessoas que sabiam ler, minoria. Então eles foram para acolher. Aí, claro, falavam a mesma linguagem. Aí podia entrar de pé no chão, podia entrar com as roupas sujas, rasgadas. E aí também na época não se tinha acesso à roupa. Poucas pessoas tinham roupas boas, mas era, né? Então são outros tempos. Né? E também, vamos ver, o objetivo. Isso aí, além disso, né? Isso aí são conhecimentos que a galera foi me passando, no passar dos anos. Um dos objetivos principais é trabalhar em desfazer muitas das magias feitas pelos próprios escravos. Como é que é o círculo, né? A roda de Sansara, ou o círculo do infinito, né? Aqui até lembrando aqui, ó, aqui é uma lei hermética, né? O ritmo, né? Vai e volta. Uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo, daqui a pouco eu estou em cima. Então, aqui foi, querendo ou não, esses próprios escravos excluídos que foram acolhidos por essa religião, depois foi se criando. Aí tem, aí eu acho que aqui os dados, em 10 anos já foram feitas. Não, e o Zélio lá no dia, o Zélio não, a entidade no dia lá, falando, né? Por que vocês repetem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será que por causa das suas origens sociais e da sua cor? Ele foi no rim dos caras. Isso que eu ia falar que eu tinha esquecido. Aí o médium, esse que estava conduzindo a reunião, que estava conversando com o caboclo da Sete Cruzilhadas, disse: mas eu não te vejo como caboclo. Eu te vejo, eu te vejo um padre. E aí ele disse: tu tá vendo uma roupagem. Quando eu vivi em Portugal, quando eu fui morto na Inquisição, ele deu a data, 1700 e pouco, que eu usava essa roupagem. Eu fui um padre morto na Inquisição. Ele deu o nome, Gabriel Malagrida era o meu nome. É isso que tu está enxergando. Mas aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Brasil e reencarnar, ter uma encarnação como índio. E aí ele contou, o médium enxergava ele como um padre. Mas ele estava falando como caboclo. É a forma de falar isso. E aí tá. Aí nisso, né? Em 1918, 10 anos depois, fundaram-se 7 tendas para a propagação da Umbanda. Tá? Aí tá com os nomes. Até a morte de Zélio, em 1975, mais de 10 mil templos foram fundados, além desses iniciais. Olha, quando é para acontecer um negócio, como é que funciona. A Umbanda veio assim, realmente um dos pilares da Umbanda, amor e caridade. Então esse é um dos pilares. Outro pilar, tudo tem que ser feito gratuitamente. Por quê? Porque justamente eles iam atender pessoas que não tinham condições de pagar em nada. Então sempre foi trazido dessa forma para, não é gratuito, realmente tudo é através da caridade. Então, são conceitos da Umbanda, da religião. Tá? Imagina, pessoas que mal tinham que comer, né, vai cobrar alguma coisa, né? E outra, querendo ou não, o trabalho dos espíritos naquela época, como a gente estava falando antes, a interferência do médico, o conhecimento não se tinha. O médico simplesmente se entregava ao trabalho, a entidade gostava de fazer o trabalho. Os conhecimentos não tinha nada escrito. Esse conceito que eu estou falando para vocês, desse início da Umbanda brasileira, é um conceito realmente que aconteceu, uma história que aconteceu no Brasil.
Mas aí já indo para uma outra vertente de Umbanda, existem várias vertentes de Umbanda, indo para uma outra vertente de Umbanda, a Umbanda iniciática, a Umbanda iniciática não, a Umbanda esotérica, do Mata e Silva, que é uma Umbanda iniciática, isso nos livros do Ramatiz, ele fala que isso já vem de uma origem atlântica, que são aí tem eu não gosto muito de trazer esses conceitos assim, porque são conceitos que eu não tenho muita tipo, o nome, a Umbanda, esses conceitos assim, eu acho que não fazem muito sentido a gente ficar preso a isso. Né? O nome aí eles trazem a origem dessa palavra. Então isso no Mato Silva, lá na Umbanda Esotérica, eles falam disso aí. E vem dos Atlantes, que isso aí já é bem antigo, tal. Beleza. Eu até entendo, mas esses conceitos de nome, de significado, isso tudo são coisas, curiosidades, né? Se quem quiser ler, coisa pode ir tudo bem, mas acho que não muda muito para nós. Porque justamente o universalismo ele se foca no quê? No que tem de essência, o que é importante, né, nesse conhecimento. E a grande importância, querendo ou não, disso tudo é nos trazer de volta para a nossa origem. Qual é a nossa origem? A natureza. Então, claro, o Mata e Silva, a Umbanda esotérica, ela diz. Não posso. Tem problema com gravar datas. Vamos ver aqui. Onde é que começou? Claro, olha, tem vários tipos de Umbanda aqui. Ó. Aqui nesse livro do Mata e Silva fala. A Umbanda popular, a Umbanda tradicional, a Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda molocô, Umbanda traçada, ou Umbanda omblé, Umbanda esotérica, que é do Mata e Silva, Umbanda iniciática, que é derivada da Umbanda esotérica, que é do mestre Rivas Neto, Umbanda de caboclo, Umbanda de preto velho, tá. São vários tipos. Eu quero ver uma coisa aqui, como é que começou. Mas ela é bem mais... 1956. 56. A Umbanda esotérica. Tá. Aí a Umbanda esotérica, o que eles fizeram? Já pegaram muitos conhecimentos do esoterismo, de Blavatsky e todos os ocultistas, né? Foram juntando com todo esse conhecimento da Umbanda, das forças da natureza, né? Traçando paralelos entre várias linhas de conhecimento. Então é um conhecimento bem profundo, bem bacana mesmo, bem legal. Vale a pena, assim, para quem quer se aprofundar e conhecer coisas, né? Então, só que o fundamento da Umbanda realmente para nós é esse, tipo trazer a gente de volta para conectar com as forças da natureza que estão disponíveis. E o que são essas forças? São os orixás, são também essas entidades que foram nossos ancestrais. Eu culto essas entidades, conectar com eles, são nossos antepassados, nossos ancestrais. Então, aí vem os arquétipos, caboclo, preto velho. Aí lá adiante vem, aí depois vem as crianças, né, os herês. Né? Inicialmente a Umbanda mais antiga era caboclo, preto velho, depois começou a ver os herês, acabou com preto velho e criança. Vamos dizer, a trindade da Umbanda lá no início. Aí depois começou a vir outras linhas de trabalho. Né? Aí os guardiões, os Exus, que aí, depois eu vou entrar nesse assunto, os Exus já vêm lá em 1960 e poucos, começaram a se manifestar, então aí as coisas foram entrando, foram pegando foram tendo outras necessidades. A gente tem que entender, olhar isso aí numa visão que é evolução, né, disso tudo. Né? E aí foram tendo outras necessidades de trabalho, aí os Exus foram entrando. Claro, teve bastante críticas, aí vem toda aquela parte nossa de ser humano, toda descriminalizar as coisas por não conhecer, né? Olhar assim, isso aí nada a ver, porque eu não conheço, né? Aí eles tipo tratavam o Exu de uma forma bem grotesca, botavam o bebê no chão, Exu vinha tipo só para fazer limpeza, vinha se arrastando, as manifestações eram bem pesadas, bem horríveis. E tudo por várias crenças. Mas
o que a gente também tem que entender nesse conceito, desse contexto histórico? Como era para colher os pretos e os caboclos, os cruza preto, negro com índio, que são os caboclos, os índios, é para colher todo esse povo, né? Teve toda a influência cultural dessas pessoas. Não se tinha uma linha de material escrito, né, como o Kardecista teve, aí as escrituras e tal. Então, cada lugar foi sendo feito do seu jeito. Então, aqui em Pelotas mesmo é um lugar, aqui na região sul mesmo é um lugar que tem muito terreiro. Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande são lugares que tem terreiro incontáveis. Então, cada um foi fazendo do seu jeito, conforme a sua consciência. Tem um lado bom, tudo tem lado bom e lado ruim. Lado bom, difundir, fazer isso aí, porque lembrando que tudo é ação e reação. Se essa energia toda veio para trabalhar, para limpar vamos dizer, as negatividades de feitiçaria negativa que foram feitas durante a escravatura, ódios, maldições, tudo isso que foi guardado, que fica no astral vibrando, faz uma magia que se tu não desfez, está vibrando no astral ad infinito. Se ninguém desfez, vai ficar vibrando. Entendeu? Até ela consuma toda a energia dela. Então ela cumpre o seu objetivo, ela fica vibrando. Então imagina quantas magias fizeram para os capitães do mato, para os capatazes, para os donos, né, para os escravos. Era a única ferramenta que os escravos tinham para atacar. Eles não tinham força física, eles não tinham. Eles eram separados, até tipo, traziam uns da Angola, traziam uns do Congo, eles não botavam nenhum junto, botavam tudo separado, justamente para eles não falar a mesma língua, para eles não. E aí que vem a miscigenação de todas as coisas, cada um foi fazendo de um jeito, mas em comum, o pessoal de África cultuava os orixás. Só que lá, diferente de nós aqui, a gente aqui cultua. A Umbanda realmente não. A Umbanda tem esse culto aos orixás, mas no início não tinha, por causa da influência negra. A Umbanda tem esse culto dos orixás, que são as forças da natureza, os tronos divinos da natureza, mas por influência negra. O candomblé, as religiões de nação africana, que tem vários segmentos também, elas já sim, o foco delas é culto aos orixás. Mas aí que eu ia dizer, mas são poucos orixás em relação ao que se cultua na África. Em África lá, eles estavam cultuando de 300 orixás. Tem de tudo que é tipo de orixá. E cada região cultua XYZ diferente. É regional, é tribal, né? São regiões, e a África é gigante. Então, aí vem esses caras que são escravizados, esses caras ficam sem as aulas, os caras ficam tentando cultuar os orixás dele lá como dá, né? A única coisa que eles tinham. Aí quando eles tinham alguma coisa para fazer uma magia para derrubar, para tentar, até para tentar prejudicar aqueles que estavam segurando eles para eles conseguirem fugir, eles faziam. Era a ferramenta que eles tinham. Ok. Aí, gerações depois, algumas gerações depois, vem ele, às vezes os mesmos, ou os filhos deles, ou vêm, reencarnam aqui no Brasil para limpar isso aí. Aí já são inseridos nesse culto, né? Aí também vem junto o candomblé já é, não sei bem a história do candomblé, mas eu sei que é uma religião afro-brasileira. Ela é bem, vamos dizer, o culto trazido, mas que da África, o culto trazido da África que se radicou aqui no Brasil. Mas lá na Bahia, aqui no sul são as nações. Aí tem Jeje, tem Angola, Nagô, tem Cambina, são vários tipos de religiões de nação africana. Cada um cultua de uma forma, tem os seus, né, suas formas de oferendar, de tudo são diferentes. Mas eram as formas que esses negros tinham de, tipo, isso aí, vamos se juntar, então qual é a força que a gente tem aqui da espiritualidade, vamos se juntar. E eles começaram, vamos começar a se organizar, quais os orixás vamos cultuar, e foi se organizando essas religiões. Aqui no sul se chama Batuque, né? Batuque é qualquer religião de nação, se chama Batuque. Batuque é gaúcho, tá? Só se fala Batuque aqui no sul. Bom, aí nisso também,
no Rio de Janeiro, a influência. Aí lá no Rio de Janeiro tinha um culto também desses povos, né? Com sangue de origem afro. E aí começa a macumba carioca. Isso tudo vai se misturando na Umbanda. Isso tudo acaba se misturando, se introduzindo. Entendeu? Mas tudo isso aí era ainda feito assim, né? Picado aqui, lá. E aí a Umbanda começou a agregar esses caras, juntar esses caras, a organizar, traziam formas também diferentes. Então a macumba carioca era muito feita, muita magia negativa também. Tinha muita magia negativa. Tinha muita magia de interesse, né? Do só próprio e tal. Então, isso aí depende da consciência de quem fazia. E sempre teve muito essa manipulação energética. Mas a Umbanda, através vamos dizer, de acolher essas pessoas que tinham uma ancestralidade africana, essas pessoas têm no seu DNA, têm todo sua ancestralidade conhecimento de magia. Então só desfaz magia quem conhece magia. Né? Então às vezes a pessoa, eu não sei, mas tem uma ancestralidade que sabe. Se tu acessar essa porta, tu vai saber. Então tu só consegue desfazer se tu sabe fazer. Né? Então, às vezes é isso aí. Aí a gente precisa juntar esses caras para trabalhar pro bem. Se eles fizeram lá algum tempo atrás, fizeram coisa ruim, agora a gente precisa juntar esses caras para esses caras desfazer esse monte de coisa que eles fizeram. Que as famílias deles, ou não sei, não importa quem fez. Tem que juntar essas pessoas. E aí vem um bando pegando força, se disseminando. E justamente isso aí. Total livre-arbítrio, né? Cada um vai fazendo o seu jeito. Então, e erro é certo, erro, vai. O que acontece? A Terra, as necessidades de proteção, as necessidades cada vez foram ficando maiores. Ou seja, o cerco está apertando mais. Tipo, lá do início, tanto é que nem não começou com a Exu. Não tinha começado com a Exu, não, começou com o Caboclo. Né? E Preto Velho. Caboclo Preto Velho não desfaz magia? Claro que desfaz. Preto Velho e Caboclo não mexe com coisa pesada, com ataque pesado? Não mexe também. Só que eles não, tipo, é que nem pegar é diferente pegar o general lá do quartel, e eu chamo, aqui tem um problema ali, o cara assaltando uma casa, eu chamo o general, chamo o comandante lá do exército, da brigada militar, o cara da delegada civil, chamar, tô assaltando a casa aqui. Cara, liga pra brigada lá, chama os caras que estão em operação. Né? Então, são trabalhos diferentes, são especialidades diferentes. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, os guardiões, os Exu Pombagira, a especialidade deles é essa mais de enfrentamento, de combate, nas coisas mais aqui da nossa frequência humana encarnada. E as zonas mais densas são eles que têm também vamos dizer, a frequência, a vibração, a roupagem de entrar nas zonas mais densas. Né? Por isso que eles se apresentam, as imagens às vezes são assustadoras, são feias, caveiras, não sei o quê. Por quê? Por que vocês acham que é assim? Botar respeito. Exatamente. Elas às vezes se apresentam gigante, feito, né? Um cara que é um demônio. No lugar que esse cara vai lá e eu tô engravatadinho, bonitinho, o cara. Não, vão me eliminar só que me chegar, né? Não, esse cara aqui não tem condição. Não vai enviar nem como você. Então é isso, eles já chegam assustando, eles já chegam impondo lá. É uma lei do poder, né? Nas trevas, onde os guardiões trabalham. Né? E para que eles servem? São executores da lei. Se não fosse eles, não tinha o equilíbrio da balança. Nós estávamos já tinha ido tudo pro saco. E vocês veem como é que tá a coisa aí, né? Imagina com eles, se não tivesse. Então não tem nem que se cogita. E aí é isso. A partir lá de 1960, por aí, começou a se manifestar, muitos deles nos terrenos. Aí as umbandas tinham um certo preconceito, realmente, né? Os próprios umbandistas tinham preconceito com os guardiões, por não conhecer. Aí, tipo, não, só no final para fazer a limpeza.
Ah, não, pediu cachaça, tira do chão. Ah, então eles vinham fazer a limpeza, se arrastando, era um horror. Aí depois começou os médicos começaram também a se doutrinar. E aí começaram a doutrina, o que é? É ensinar a pessoa a segurar aquela energia. Porque como é uma energia densa, não precisa cair no chão. É uma energia pesada, é peso mesmo. Né? Então, aí aí começaram, não, segura, não senta e tal. As pessoas mais entendidas começaram a orientar os que recebiam. E aí começaram, não, aí os Exus começaram a trabalhar, começaram a ver os próprios guardiões, ou todas as entidades, também estão em evolução, assim como nós. Então, eles também estão evoluindo, eles estão nos ajudando e sendo ajudados. Então, assim, é aquela coisa, quando a gente está ajudando alguém, a gente também está evoluindo. E é assim no plano espiritual, é a mesma coisa, essa troca é mútua. E aí esses guardiões começaram a vir, e aí começaram também a ter a oportunidade de se popularizar, de mostrar que eles não são diabo, né? Como pintaram eles. Então, ele agora estava vendo ali, um livro ali que eu tenho, Lourenço Braga, acho que é. Esse cara foi um cara que escrevia na época, mas ele escrevia de uma forma totalmente preconceituosa com a Quimbanda, com os Exus. Então ele sujou bastante a imagem dos guardiões, sujou bastante a imagem da Quimbanda com as coisas que ele escreveu. Ele descrevia, mas com uma visão, uma crença dele bem preconceituosa, dizendo que eram praticamente espíritos demoníacos. Mas ele enfeitou bem as palavras para dizer isso. Né? Então, querendo ou não, muitas pessoas, se tinham poucas coisas escritas na época, né? Então, essa era, aí pega ali, o cara escreveu, o cara botou ali tudo, sabe tudo sobre isso. Vai ler, então é ruim, não é do mal, né? Eu mesmo, o primeiro terreiro que eu trabalhei era um terreiro muito sério, eu conheço os caras, conheço o trabalho dos caras. Não pode nem falar do Exu. Exu é do mal. Eles conhecem o Exu como do mal, negativo. Pode falar. Então, os Exus que eles conhecem são do mal. Não pode, né? É falta de conhecimento. E aí o cara não está aberto a conhecer. Aí não tem o que fazer, né? Então, os guardiões têm uma importância gigantesca. Só que é isso. Os guardiões, como eles trabalham na mão esquerda, que se chama da força, no lado escuro da força, eles revelam tudo que os médios têm. Revela sombras dos médios. Eu sempre digo assim, quer conhecer o trabalho de algum terreiro, vai lá no dia que tem trabalho de esquerda. Gira de Exu. Aí tu vai conhecer de verdade o que é aquela casa, quem são aquelas pessoas. E ali vai se revelar. Eles vão vai vir à tona quem eles são. E aí é isso aí. Guardião, né, que aí claro, tem as diferenças, né, os guias, mentores que trabalham só para a lei de Umbanda, ou seja, a jurisdição de Umbanda é um pouco limitada, e tem os guias e os guardiões que trabalham fora da jurisdição da Umbanda. Ainda não trabalham pela lei de Umbanda, trabalham por uma lei maior. São leis mais abrangentes. O que eles podem? Eles têm mais recursos para fazer mais coisas. Só que às vezes as leis do Umbanda são um pouco limitadas. Aí vem os trabalhos de Quimbanda. A Quimbanda, a palavra, a origem da palavra quer dizer, Quimbanda quer dizer, na África, quer dizer um curador, um mestre curador. É um Quimbanda. Então a Quimbanda também começou aqui no Brasil, com esses cultos, aí começou um movimento através da macumba carioca, através até desses terreiros de candomblé, de coisas, começaram a cultuar Exu e Pombagira só, fazer trabalho só para isso. Aí se começa a tal da Quimbanda. E aí, tá. Por que também é descriminalizado? Por que é feito justamente às vezes uma imagem bem negativa? Porque muitas pessoas usaram mal isso. Por causa da consciência delas, por causa da ética delas. E aí surge o nome dos bons. Né? Aquela história, né? Os bons pagam pelos maus. Né?
Então, não é as entidades que são o problema, é as pessoas que estão ali abertas para fazer e a intenção, o propósito delas em fazer. Elas vão atrair as entidades conforme aquele propósito, conforme o que vibra aqui nelas. Então, é isso. Quer conhecer? Aí no dia de esquerda tu vai conhecer, tu vai ver como é que se comportam aquelas pessoas, os médiums e os espíritos lá, tu vai ver isso. Né? Então, um guardião de verdade, ele não barganha, não precisa de barganhar nada. Ele está ali para fazer o trabalho dele, ele é um executor. Ele pode pedir alguma coisa para fazer, elementos, cachaça, charuto, pode pedir um sacrifício, pode. Né? Mas tem um propósito para aquilo, que vai ser transformado em energia lá no outro lado. Tudo é ectoplasma. Não é porque ele precisa. Energia. Ó, a gente precisa se alimentar, não é alimento. Tá? O que é o alimento? Fonte de energia. É ectoplasma, prana. Seja de uma planta, seja de um animal. Tudo ali é prana. Comida de origem animal tem mais prana. Por isso que se usa o sangue para sangue e vísceras para os trabalhos. Para alguns trabalhos, né? Então, o certo, vamos dizer, sacrifício, é saco-ofício. Né? É tu sacrificar uma vida para algo sacro, sagrado. Então, seja de uma planta, seja de um animal. Obviamente tem todas as nossas barreiras culturais, né? As nossas barreiras das nossas crenças. Né? Então, existem várias barreiras nesse meio todo. Então, como assim, ó? Exemplo, vamos dar um exemplo. Sempre lembrando, não estou dizendo o que é certo e o que é errado. A gente está aqui para desvendar isso. Tirar o véu disso aí. Né? Desnudar esses assuntos. E nunca a gente vai chegar a uma conclusão. Sempre a gente vai só, né, abrir para ver algo a mais. Então, a questão de eles usarem os elementos. Então, quanto mais conhecimento tem o médium, menos elemento as entidades precisam. Quanto mais complexo às vezes é o trabalho, né? E menos conhecimento tem o médium, mais coisas não precisam. Preciso de coisas. Então, por que eles usam o bicho? Esse é o certo, esse é o errado? A Umbanda dizer assim, a Umbanda não tem sacrifício. Isso é meio controverso, porque no início, como eu disse, as coisas, o culto a religião de Umbanda foi, vamos dizer, misturada com a cultura afro. Na cultura afro tinha sacrifício de animais. Então a Umbanda a Umbanda sagrada não tem sacrifício, eles não tem, ok. Mas a Umbanda em si eles não botaram uma regra, é certo o sacrifício ou é certo. Na Umbanda sagrada, que veio com Saraceni, lá em 1970, por aí, não lembro mais. Por aí, 90. Sim, eles não, a gente não vai usar o sacrifício, vamos usar outros elementos, ok. Então, o que é? Vamos trazer uma... Aí para tu ver que é tudo coisas paradinhas da nossa cabeça. Não quero convencer vocês de nada. Se cada um de nós come frango, boi, ovelha, a gente está sacrificando. Mas não foi feito um sacrifício, foi matado um matador e a gente comprou a bandejinha. A gente só não viu matar. E aí a gente acha que não está matando. Está matando a mesma coisa. Tá? Então, nos cultos sérios que eu conheço, seja de nação, seja de quimbanda, existe o sacrifício animal, mas justamente o sacro ofício. Aquele alimento é sagrado, não é para desperdiçar, não é. Eles usam o sangue do animal, usam as vísceras do animal para fazer trabalho, usam a carne do animal para comer.
mas aquilo é colocado para aquelas energias ou entidades ou orixás abençoarem, para a comunidade comer, é para isso. Então esse é mais ou menos uma forma que esses africanos faziam. É claro, muitas pessoas começaram a ver que o ectoplasma do sangue era muito forte para fazer coisas, começaram a fazer coisa ruim. Isso aí. Tem esse lado aí também, esse lado negativo. Claro, essas pessoas já são reencarnações de magos antigos, esses caras já têm conhecimento, esses caras já fizeram muitos sacrifícios até humanos, como foi falado. Então eles já vêm com a predisposição para usar para ferrar os outros. Tudo tem uma lei, né? Então vai ter uma consequência. Então cada coisa é usada, tem um princípio de energia para ser usado. Por isso que usa o bife, usa não sei o quê, ou não, ou posso usar só os elementos vegetais, pode usar só os elementos vegetais. Tudo é como saber o que tu vai fazer, para que tu vai fazer e como ativar aquilo. Então, nada as coisas tudo tem um fundamento por trás. Né? Então, as entidades conhecem o fundamento e a gente, com o estudo que a gente tem hoje, a gente já pode conhecer também os fundamentos das coisas. Né? Só que realmente toda essa região, isso tudo foi feito muito empiricamente. Conhecimento antigo, passado de boca a boca, de olhar, fazer. E só que, com tudo isso, o candomblé, eu acompanho um pouco assim, dos movimentos assim, espiritualistas de religião afro, eu acompanho isso. E eu vejo que isso está bem bagunçado. Como tudo, como eu já falei, dos próprios centros espíritas, espiritualistas, está tudo muito bagunçado porque as trevas realmente adentrou com força e tomou conta. Por causa do ego das pessoas. E nenhum desses raríssimos lugares trazem essa olhar para dentro de si, melhorar, aprender, ser o melhor, hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Raríssimos têm esse propósito, esse fundamento de si bem enraizado. A Umbanda do Mate Silva fala muito da deturpação, foi em 1956, né? Na Umbanda do Mate Silva, ali nos livros que eles canalizaram ou psicografaram, dos guias deles, eles já estão batendo muito que lá em 1956, desde 1908, eles já estão falando muito que já estava deturpada a Umbanda verdadeira. Já estão batendo muito essa terra. Está uma bagunça, imagina isso lá em 1956. Imagina agora, com toda essa carga que a Terra vem mexendo aí, que vem puxando, que a panela de pressão já está no máximo. Então, naquela época já estava bagunçado, imagina agora. E aí é isso que a gente conversou um pouco antes, né, que realmente os espíritos aproveitadores vêem as brechas dos nossos egos, pessoas querendo ou ter poder, ou às vezes usurpar, seja financeiro ou só da energia das pessoas. Muitos lugares que eles se apropriam apenas da energia das pessoas e do status social que eles a cadeira, o trono que eles acham. E aí obviamente atrás deles tem uma porrada de espírito que está sugando a energia e mantendo aquele cara ali naquele lugar. Isso aí é a coisa mais comum em todos. Então a religião, na verdade, ela perdeu todo o sentido aqui no nosso mundo, no planeta Terra. Porque a religião foi a forma mais fácil, seria a forma mais fácil de se conectar com a espiritualidade, mas foi a forma mais fácil dos negativos adentrarem e se apropriar. Porque existem regras, existem cargos, existem dogmas, e aí fica fácil de ele se infiltrar. Aí a disputa do fulano que sabe mais, do fulano que é queridinho do chefe, do pai de santo, e aí vem inveja, aí vem, não, o fulano sabe mais, então vou derrubar o fulano, quero aquela posição. E assim, e aí pegar a mulher de fulano, vou lá pegar a mulher de fulano, e assim vai. E aí são várias brechas que estão abertas nos centros religiosos. Aí não, é assim.
Aí ele interpreta as escrituras sagradas, ditas sagradas, dessa forma totalmente. É isso. Totalmente sem, né? Sem olhar uma visão mais ampla. Não, só olha aqui. Sem entender que as coisas não são assim, não são tudo levado à ponta de faca, literalmente. E aí, não sabe de. Aí o cara que tem boa lábia e sabe de cor a escritura é o bambambam, aí todo mundo baixa a cabeça, não tem medo. Porque às vezes a pessoa tem medo porque não tem argumento para debater com aquela pessoa. E não quer dizer nada. Conhecimento, aí vem toda a quebra de paradigma que nós aqui no universalismo, que eles sempre bateram nessa coisa. Conhecimento conhecimento só vai ser válido se tu usar em ti. Se tu tiver com a cabeça desse tamanho de conhecimento e não usar em ti, não vale de nada. É o burro com a biblioteca cheia de livro. É como se nós estivéssemos carregando uma mochila cheia de livro. Todo conhecimento. Mas um peso monstro. Que eu sei, aí o cara da palestra é doutor naquilo. Se não usa na sua vida, então é melhor pegar um agricultor que não sabe ler lá, mas é humilde, ele está sempre disposto a aprender, está aprendendo com a formiga, está aprendendo com a terra, está aprendendo com o passarinho. Está sempre ali. Mesmo sem saber nada de conhecimento, não tem nenhum, mas tem sabedoria. Aprendeu com a vida. Então, realmente, aí que vem as brechas do ego, estão aí. O cara que tem mais conhecimento, o fulano sabe. Aí os outros vão ser pequenando porque o fulano sabe. E na verdade não tem isso. Não existe. Mas muitas vezes as pessoas deixam isso para ficar mais fácil, né? Eu não faço porque o outro sabe. Mas eu fico numa zona de conforto bem gostosa, né? Porque tipo, eu deixo o outro fazer. Exatamente. Então aí se criam nossos comodismos, né? Deixa pro outro lá que ele sabe. Mas será que ele sabe mesmo? Às vezes ele sabe na teoria. E eu conheço muitas pessoas que sabem na teoria. Só que às vezes na prática, só que sabe, e é aquele que sabe que está com o copo cheio. Não cabe mais nenhuma gota. Então, que tanto ele sabe, né? Se tu não é um copo sempre vazio, disposto a receber, tendo um espacinho, que tanto tu sabe, né? Quando tu está com esse copo cheio, tu vai usar isso de forma negativa, tu vai querer te sobrepor sobre os outros, né? Às vezes isso vem da escola, né? Porque na escola a gente estuda e a gente não aprende a raciocinar. Vem do sistema todo o sistema é ensinado assim. É feito pra gente. Para não raciocinar. Peraí. Pode fazer de uma outra forma. Como é que é feitas as avaliações? Não é pela quantidade de coisa que tu decora? O cara que decorou tudo tira 10 na prova. Que tem dificuldade de decorar, vai tirar 1. Aí estou balizando por quanto eu gravei, não por quanto eu realmente internalizei. Claro, não precisa pensar, é só se pegou memorizado, mas chega na hora da prova. Tá decorando, né? E o próprio professor, o que ensina, ele já faz de uma forma e trata dessa maneira, como quem diz, não precisa perguntar. Não, quem questiona é o errado. É o errado, né? O que atrapalha. É o que atrapalha, Isso em todos os lugares, não só nas escolas, universidades, cursos. Né? Então, A gente é avaliado por quantos títulos a gente tem. exatamente. No nosso sistema que vive vigente aqui na Terra até hoje, tu é avaliado por quantos títulos tu tem, qual cargo que tu ocupa. Por quantidade, não por qualidade. Tu vai fazer uma seleção aí de qualquer coisa, vamos ver quantos trabalhos tu tem publicado, mesmo que tenha aquilo ali. E eu já vivi um pouco no meio da ciência, cara, 90% dos trabalhos publicados é lixo. É lixo intelectual. Lixo mesmo, não serve para nada. 90%. 10% tu pega esse aqui, dá para usar. Se você pegar isso aqui e botar na terra, vai dar. Mas 90% é lixo. Não serve, é só papel. É só
título. E aí, essa é a sociedade que a gente se encontra. O ser humano, desde pequeno, né, que questiona, ele é visto como um problema e ele é banido, né? A criança que questiona é mal educada, o adolescente que questiona é insubordinado, mas às vezes, eu acho que pode ensinar, às vezes realmente adolescente, muito novo, acaba questionando de uma forma meio grotesca, mas não só um pouquinho, não tem problema de te perguntar, mas aprenda a perguntar com educação. Só que não, é ensinado, isso não pode. É aceita de boca fechada e não questiona. E aí quando tu questiona, tu é sempre excluído do local. Ah, tu não respeita? Não, pode respeitar, mas tu já parou pra pensar? Eu, como professor de anatomia, eu aprendi muito mais com os meus alunos do que com os livros. Porque cada vez que eles me questionavam algo que eu não sabia, me fazia estudar mais. Claro. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de mudar isso na nossa convivência com as novas crianças e nas próprias nossas convivências com os adultos. Por que não questionar? Por que não olhar uma outra vez por outro ângulo? Pode ser que continuamos no mesmo ângulo, mas pelo menos olha pelo outro ângulo, né? E eu acho que é isso que uma das coisas do universalismo é convidar a gente a olhar de outro ângulo. Pode ser que diga, não, realmente, a gente olhou de outro ângulo e o ângulo é esse. Mas ser convidado a abrir, a expandir, né? Exatamente. E isso aí é outra coisa assim, olha. Mas eu acho que o sistema é que nos impõe a gente não questionar. Porque assim, ó, a criança aprende por quê? Porque ele está sempre, por que isso? Porque observe e pergunta. Observe e pergunta. Aí ele vai aprendendo. Só que chega um certo momento que o sistema nos inibe da nos corta. E aí a gente só tem que concordar. Infelizmente. Sim, é aquela respostinha, é assim pronto. Sim. E assim deu. Na verdade, assim, pegando o teu gancho aí, na verdade eu olhei aí, pelo que tu falou, as religiões perderam a essência, né? E se voltou como um instrumento de poder, que alguns grupos que se organizaram melhor que outros, e alguém que detinha o poder, algum conhecimento, usou aquilo deturpado. Porque tu falou, é tudo energia. Nós temos energia aqui que nos dá conforto, né? Mas se tu tocar na tomada, essa energia te mata também. Então é uma coisa boa, mas... E pode ser ruim. Depende de como tu vai manipular isso aí. O conhecimento, assim como uma faca, né? É poder, né? O conhecimento é poder. É importante o conhecimento. Eu falei ali antes que o conhecimento não vale de nada, só quando tá só na tua cabeça. Aí não vale de nada mesmo. Mas ele é importante. Se tu tá disposto a pegar e usar ele de ti, é importantíssimo. Porque ele é poder. Conhecer as coisas é poder. Tu vai lá, tu vai chegar num lugar lá, tem conhecimento sobre isso, pô, os caras vão te ouvir. Pô, para aí. Tu vai em outro lugar, os caras vão te ouvir, porque tu tem conhecimento sobre aquilo. É importante. Só que, justamente, nas mãos de uns é para prejudicar outros, para subjugar outros. E nas mãos de outros é para expandir, é para trazer mais. É aquela coisa, tipo, se tu tá indo pro abismo e tu vai de a pé, é uma coisa, tu vai de Ferrari, não é bom, né? As próprias leis herméticas comentam isso aí, né? Era uma visão que eu tinha, eu achava que o conhecimento tinha que ser espalhado, todo mundo tinha que ter acesso ao conhecimento. Quando eu tive acesso às leis herméticas, ali dizia assim, não, conhecimento não é para todo mundo, porque não é todo mundo que está preparado. Aí, quando eu peguei o livro do Trigueirinho, ele fala isso, tem conhecimento que nem era para estar na mão do ser humano, era um exemplo da energia nuclear. Ela veio com uma propaganda toda enganosa, de conforto e energia, e foi usada para criar armas que podem... Mas essa história aí, ó, isso o Emerson fala. A questão aí a física quântica que fala, esse livro fala assim, quando foi aberto o conhecimento da física quântica,
né? Conhecer os movimentos átomos, saber o átomo transformar em onda, transformar em partícula, e a fusão do átomo, várias coisas, esses conhecimentos foram realmente, poderiam mudar, assim como o Nikola Tesla foi tipo banido, né? Quer dizer, abafado, mas viriam para mudar a história da humanidade. E o que os caras fizeram com esse conhecimento? Bomba. Bomba para matar outros humanos. Aí tu vê a consciência de nós humanos, não a gente se excluir, porque a gente está humano. Sim, A gente não é, mas a gente está. Então a consciência coletiva que a gente tem aqui é animalesca ainda. Por isso que está como está. Então o troço que poderia mudar a história do planeta, os caras pegam, vão fazer bomba. Vai tomar banho. Ao invés de você falar poder é perigoso, na verdade poder não é perigoso, poder é maravilhoso. O problema é que tu bota o poder na mão de pessoas que já são corruptas. Porque, tipo, o poder numa mão de uma pessoa legal é maravilhoso. Mas Uma assim, pessoa corrupta, sem poder, ela já é um perigo. Aí tu bota poder numa pessoa corrupta e fica mais perigoso. por que todos os grandes mestres que realmente, de verdade, eles queriam uma transformação da humanidade aqui na Terra, que foram bem poucos que pisaram na Terra, mas todos eles sofreram uma opressão gigantesca. Porque o sistema não quer que eles libertem as pessoas? Não é só isso. É porque a grande maioria realmente não quer se libertar. A grande maioria quer ser esse animal aí de pegar um poder de fusão atômica e criar uma bomba. Né? Enriquecer urânio e criar uma bomba. A grande maioria espera de um ser superior que ele venha e faça tudo, né? Tipo, uma mãe Salvador da pátria, eu tenho que ficar aqui, vou esperar eu vou os ficar pessoas. aqui, ele vai dar de mamar, vai me botar pra dormir e toma neném, tá tudo bem. E não é assim, tipo, esses caras eles vão vir te dar conhecimento pra te conhecer, tu dar pra pessoa. Ninguém quer isso. E só que é isso que tem que Ninguém não, uma minoria, sempre A uma grande minoria maioria que não vai quer poder. isso. O resto, a grande maioria ataca, né? Aí o sistema ataca ele porque a grande maioria, no fundo, tá atacando ele. Tá? Tipo, realmente esse cara é um... aí já, tipo, vamos supor, a mídia lança lá um negócio lá. Aquele lá é um charlatão, não sei o que lá. Uma informação falsa. Aí, o Zezinho ali da esquina olhou, recebeu no celular, nem sabe. Ele não sabe, ele só sabe que aquele cara é um cara famoso, que tá fazendo alguma coisa, e ele já repassa aquela informação. Ele está contribuindo com o sistema. Então, por isso que todos os seres... julga, né? Eu vou passar isso Que é pior. O julgamento é uma coisa. Então ele nem sabe. Mas a gente se julga todo tempo, né? A gente julga o outro, aí o julgamento é uma... Eu não sei muito bem essas palavras, eu não sou muito de decorar, mas tipo, um discípulo de Buda fala assim, ele tá muito seco, todo aquele conhecimento, com a evolução que ele teve, ele diz, vamos distribuir para todo mundo, tem que distribuir para todo mundo. E aí ele disse, então vai fazer uma pesquisa, vai lá na vila, por aí próximo, pergunta o que as pessoas querem. Aí ele foi lá, fez toda uma coisa, aí queria carro, não sei o quê. Aí o Buda perguntou pra ele, né, quantas pessoas pediram conhecimento? Aí ele, nenhuma. Aí ele disse, por que tu queres que eu divida com pessoas que não querem isso? Eu não tenho como dar isso pra eles porque eles não querem. Mesmo que eu dê, eles não vão olhar. Eles não vão valorizar. Ele tá aqui, disponível, mas ninguém enxerga. Então não adianta eu tentar dar algo que as pessoas não querem. Aí vem o que o João falou ali. Aí tem aquela passagem, não dê pérolas aos porcos. O conhecimento realmente, alguns conhecimentos não podem estar... A pessoa tem que ter consciência para acessar, né? Então, algumas coisas, eu já passei bastante por isso, assim, de a pessoa, me fala. Claro, estão falando sobre tal assunto, só que aí entra num que eu vejo que é um limite. Cara, não tem como falar isso aqui para essa pessoa, que não, né? Porque não tem um mínimo de consciência para absorver esse conhecimento. Aí eu paro, aí a pessoa insiste. Mas, claro, hoje em dia eu já aprendi como é que é. Mas se tu fala, Vai aceitar. ela bota fora aquilo mesmo. Às vezes é um conhecimento precioso, é algo que tu
Tu remou pra conseguir acessar aquilo ali. Tu só acessou porque tu remou. Aí tu pega uma pessoa e tu dá de mão beijada pra ela na mesma hora ela pega e diz, nada a ver. Segue a mesma coisa. Mas a gente mesmo, né? Se for ler um livro com um momento da tua vida. Aí tá. Aí passa 5 anos, se tu tá buscando isso, tu começa a explodir, a evoluir, assim, chegar mais um fio de cabelo na tua frente. Tu lê esse livro novamente e tu diz, eu não li esse livro. Isso, essas informações estavam aqui, né? Tá muito diferente. Aí tu. Não, foi esse mesmo livro que tu leu, não tem nada diferente. Mas tu tá mais capacitado a entender aquele livro. Assim como pessoas, né? Tu escuta a mesma palestra que eu ouvi tua lá quando eu te conheci. Hoje, de vez em quando eu escuto e penso, nossa, eu não ouvi isso. Aí tu vai ver de várias pessoas, do Hélio Couto, a Luciana, várias coisas que tu escuta de novo, pensando, mas como que eu não me dei de conta? Mas eu não tinha capacidade de captar aquilo. E aí agora tu consegue. Então, né, tu vai te dedicando, mas para isso precisa o quê? Dedicação. E a grande maioria de nós, e eu falo por mim mesmo, tem dias que a gente acorda porque a gente não tá afim muito de se dedicar, né? Tá afim de, vou ficar aqui na sombra água fresca, não vou fazer muita coisa. E aí, tu vai receber aquilo que tu tá dando. Tu não tá dando nada, tu não tá dando nada, né? Então, parte muito da nossa autorresponsabilidade de se conhecer e de querer mais, né? E aí, quando eu digo mais, não é carro, casa, apartamento, mais conhecimento. Uma coisa que me pegou muito, que eu acho que foi a Luciana, se tu lembrar, tu me viu, João, que ela disse assim, se tu der uma lâmpada mágica para as pessoas, né, e perguntar para elas, você tem direito a um desejo, quem é que vai desejar assim, ó, por livre e espontânea vontade, e eu caí nessa, né, evolução da humanidade. Se tu desejasse a evolução da humanidade, todos os problemas de todas as pessoas estariam resolvidos. Porque se todo mundo evoluísse, não ia ter fome, não ia ter falta de carro, de isso, de aquilo, que as pessoas pedem. Inclusive o teu, né? Então, mas a gente não tá pronto ainda para entender que é o todo, né? A gente tá ainda muito voltado ao Por seu isso, eu já penso um pouquinho diferente em relação ao conhecimento. E pegando o gancho que tu tá respondendo, tá falando, a questão do grau de evolução. O que a gente pensa? Antigamente, lá, nós éramos novinhos, né? Nossos pais falavam alguma coisa, nós, tá bem capaz. É que tu tá velho e não sabe de nada. Aí quando a gente começa a passar dos 20, dos 30 e 40, a gente começa a dizer, opa, não é que eu tinha razão? Sim. Mas aquele conhecimento foi passado e ficou dentro da gente. E um dia a gente vai acessar. Quando a gente está mais aberto, evoluiu. Então hoje o conhecimento, o que eu sei, eu passo. Às vezes eu vejo que a pessoa olha pra mim, mas ela olha com um olho e o outro olho pro outro lado. Sim, mas eu plantei. Ela vai levar aquela dúvida pra casa. Porque eu faço isso. Quando as pessoas jogam pra mim, eu fico assim, o que é isso aqui? Chego em casa, vou ler. Não faz sentido. É a questão da evolução. Antigamente eu não pensava outra coisa, né? Tem tantas informações. Então acho que eu acredito muito no grau de evolução de cada um. E é o momento do desfecho, né? Quando capta. Né? De ter aquilo ali. E a própria espiritualidade também, ela olha pra ti e já mais ou menos sabe aonde pode ir, né? Eu vou ler aqui para vocês um pedaço só que fala aqui do conceito que a Umbanda Esotérica tem de Umbanda, como nasceu. Né? Engano-se aqueles que pensam que a Umbanda é uma religião africana, mesmo que conste em textos legais, temos que tirar o véu desta Umbanda desconhecida. Tá. Lembro assim, não comentei. Tem muitos caras que eu conheço, principalmente o pessoal da Quimbanda, principalmente. Hoje em dia a Quimbanda é um culto. Isso eu não concluí. A Quimbanda é um culto somente aos guardiões. Culto aos guardiões. Quimbanda. Existem pessoas que consideram assim, a esquerda da minha Umbanda é a minha Quimbanda. Para mim, Quimbanda é a esquerda da Umbanda. Já vi o Alexandre Comino falar isso. E para algumas casas serve também. Aqui em Pelotas, tu fala em Quimbanda, há muito preconceito. Por quê?
que as quimbandas que tem aqui se sujaram muito. Era muita coisa negativa, muito trabalho negativo. E aí o pessoal falar o nome quimbanda, então as pessoas, por ouvir falar, elas já julgam dizendo que quimbanda é algo negativo. Não é. É culto aos guardiões. Independe de quem está tocando, independe de quem está conduzindo. Então, esse pessoal da Umbanda que eu estou falando, eles defendem muito que a Umbanda não é essa que o Zé trouxe. A Umbanda não é brasileira, eles defendem que a Umbanda já veio da África e tal. Eles defendem, eles têm uma visão um pouco, eles bem preconceituosa contra o Zélio, contra esse culto que começou essa religião. Mas na verdade, esse é um momento histórico. E querendo ou não, culto aos orixás, culto a entidades, se tinha já antes do Zélio, mas era praticamente inexistente. Há poucos, acho que eram fatos isolados de alguma pessoa que incorporava antepassado, incorporava entidades de pessoas que já morreram, entendeu? Então, não dá para dizer que a Umbanda, ela começou historicamente no Brasil e, claro, com toda a influência afro, né? Então, só que esses caras, eles também são bem preconceituosos, assim, mete pau nessa história dos Zélios, mete pau valendo eles. Eu acho que a gente tem que pegar todos os lados e escutar as versões. Eu respeito todas as versões. Eu acho que não tem uma versão certa, mas eu vejo que realmente existiu essa história aí, né? Essa história de 1908 existiu, então por que a gente vai, né? E a partir daí o negócio cresceu muito. Foi dado um nome, entendeu? Foi criado uma entidade, foi criado algo grande. Então por que a gente vai dizer que não? Né? Claro, tem que respeitar toda a origem afro que fez a coisa crescer, toda essa história dos africanos e dos indígenas que fizeram o negócio crescer. Tem que respeitar toda essa energia também. Acho que a gente não precisa excluir nada. As pessoas falam normalmente, é assim e exclui o resto tudo. Isso aí é meio... No universalismo, para mim, não funciona, tá? Fala, João, desculpa. Pô, cara, que me veio uma pergunta, mas é totalmente fora do teu assunto. Até vou te fazer essa pergunta, mas... Cara, tu falou que as pessoas incorporavam inconsciente, assim, ou de forma coletiva. Eu tive uma experiência uma vez no presídio, onde, imagina uma cela com 18, 19 caras, e eu vou te dizer o que, eu vou te reproduzir o que disseram, que estava todo mundo incorporado, que eles foram fazer uma sessão dentro da cela. Eles fazem, muitos faziam, antes quando eu trabalhava lá. Cada um com a sua religião, cara. E todo mundo incorporou, entende? Houve eu não sei te dizer se isso procede, Sim. mas é como se tivesse todo mundo entrado em transe. Sim. Né? Pode. E aí tu falou ali que às vezes... Eu não sei porque me veio essa história na cabeça aí. Interessante. E talvez pela energia densa do lugar, entende? Que nós estávamos falando dos escravos, né? Das magias negras, esse tipo de coisa. Né? Imagina 300 anos, mais de 300 anos de escravidão, o ódio que as pessoas sentiam, guardavam, Claro, por não serem respeitadas ou violadas. Isso livre, né, João? Né? O cara tirado da terra deles na força. E aí vem pra cá pra trabalhar, na pau. Viajado 3 meses Sim, por que se numa chama? situação... Não, nem bicho. Né? Nem bicho. Não, nem bicho. Nem bicho. Por que se chama Calunga Grande, o mar? Calunga é o nome que se dá pro cemitério. Calunga Grande. Porque morreu mais de... Milhares. Uma vez eu vi um número ali no livro que eu tenho, diz que tem um número, mas eu acho que é um número aproximado. Sim. É muitos milhões de cara que ia tirar, foi atirado no mar. Sim. Muitos milhões. Imagina. Só para clarear, eu trabalhava no presídio, eu não era presidiário. Se fosse saber, eu Só pra deixar claro aí. Desculpa. Mas é que ficava. Mas, cara, ele quer olhar pro camiseiro dele. Tem uma coisa acelera. Eu já tinha percebido, tu já tinha falado da outra vez. E aí me veio essa história, tu falou dessa. Não pode. Os espíritos corporarem. Se todo mundo acaba assim,
todo mundo, a energia do troço, eles estavam tudo fazendo o culto, talvez ali, a invocação, e todo mundo se colocou à disposição e colocou no momento. Isso aí não é. A incorporação é algo que precisa ser bem desmistificada num outro momento, né? Acho que hoje não é o. Mas é bem desmistificado porque foi nos dado muita mistificação em torno desse assunto, foi dado muita, vamos dizer, altar para quem incorpora, né? E eu já vivi isso dentro dos cultos de Umbanda, né? De Umbanda já vi, foi dado muito altar para quem incorpora e para quem não incorpora não. Mas na verdade a incorporação é um troço banal. Qualquer pessoa aí que começa a se colocar realmente à disposição, é fácil de fazer incorporar. Não tem dificuldade. Só que foi colocado por quê? Porque virou um show, né? Virou um espetáculo. A questão do ego. As pessoas, não, porque eu incorporo, porque eu sou médico de incorporação. Então, só que isso tudo é uma palhaçada, na verdade. Tá? E cada vez mais, a gente esse tipo de coisa vai ser deixado por último. Ou seja, cada vez menos vai ser necessária a incorporação. Isso pro futuro eu estou falando. Quanto mais conhecimento, menos necessidade, mais conexão. Exato, porque assim, ó, aí vem a questão que o Bira disse, ali, eu não sei se é eu, se é entidade, isso aí acontece. Então, quanto mais conhecimento, mais tu vai estar fazendo, e ali tu também está te trabalhando de tu ter autoconfiança no que tu está fazendo. E estabelecer melhor a tua relação com o teu guia. Conversar, é isso? Vai e faz. Então, tu tá conectado, tu tá indo, vai fazendo. Então, só porque justamente como tudo são fases, né? Passou a fase, lá no início a incorporação era inconsciente, os médios desincorporaram uma grau de dado, foi passando, como eu falei, a fase dos guardas dos Exus que iam se rastejando, os médios não tinham controle mediúnico. O controle mediúnico é exercício mental e conhecimento. Tá? Então, tua mente controla o processo. Às vezes a pessoa que tem uma mente muito forte, muito controladora e tem os seus medos, vai ter dificuldade de conectar, de incorporar. Porque ela não vai se permitir, vai ficar pensando, e não vai deixar fazer os acoplamentos em vários chakras que as entidades se acoplam. Seja aqui por trás no útero frontal, seja no laríngeo, seja aqui na escápula. Né? São vários chakras que eles vão dependendo do trabalho que é. Então, essa questão de incorporação, isso vai entrar bastante em desuso daqui a alguns anos, né? Com esse processo de transição planetária. Por enquanto ainda está se usando. Tá? Não é dizer que é ruim ou que é bom, mas até porque precisa essa depuração, essa atualização desse processo todo, então isso vai começar, porque realmente tem que tirar esse mistificador, tem que limpar essa gente, essa galera de espírito e pessoas também. Tirar esse mistificador, então essas pessoas vão começar a deixar a gente olhar, tipo eu mesmo, poucos lugares que eu vou que eu quase não acredito mais em ninguém. Infelizmente, porque o cara já conhece o bastidor da coisa. O cara olha, não dá. Complicado, é ruim, às vezes a ignorância te traz um certo... felicidade. Vou lá, dá. Os caras sabem que tu não tem como enganar, já conhece o bastidor do negócio, cara. Não, e quanto mais, quanto mais é dado, mais é cobrado, até mesmo a questão do posicionamento, né? Se tu deixa as coisas que nem eu falei sobre as crianças, se tu deixa a criança achar que perguntar é errado, que perguntar é outra coisa, a gente está sendo cúmplice disso. Então, se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que, né, fazer a diferença e dizer para todo mundo. Isso mesmo, me questione, a verdade não existe, a verdade é um momento, é uma prática, talvez mude daqui a um tempo. E não dizer assim, não, falando que era a minha verdade e eu vou impor a minha verdade para tudo. Então a gente já tem que ensinar as crianças. E ao mesmo tempo, nessa questão espiritual,
Eu percebo que quanto mais né, eu vou pegando esses fiozinhos de cabelo, porque eu acho que eu não conheço nada, mas eu me sinto na obrigação de me posicionar em todos os lugares, como tu falou. Tu deixa essa pulga atrás da orelha. Se agora ou em outra vida, isso já não é mais nossa parte. Mas a gente plantou aquilo que um dia foi plantado na gente. E se a gente quer um diferencial, se a gente quer uma mudança, a gente tem que plantar. É a história a pessoa que planta figueira provavelmente não vai usar a sombra da figueira. Mas a gente tem que plantar figueiras para que um dia alguém use essa sombra, né? Mas muito interessante essa questão aí que vocês estão levantando, que realmente, quando algo se atravessa em teu caminho, e tu, claro, obviamente, eu tive que aprender isso aí com o passar do tempo, porque às vezes eu também queria falar, queria perguntar, queria opinar, e às vezes nem era contribuição, mas dentro de mim tinha algo que queria e tal, mas isso é a questão de... Depois eu comecei a entender, comecei a fazer perguntas, isso é contribuição, falar, vai ser contribuição para essa pessoa, para esse local, eu falar isso, aí quando tu tá nessa conexão fica mais tranquilo, aí tu pega e fala na hora certa, tu falar vai ser aproveitado, e justamente isso aí, tu, às vezes, tu larga, vai ser contribuição, tu sente, então eu vou falar, aí tu fala, tu pergunta, e aí tu deixa às vezes aquilo ali, uma coisa que a pessoa não tinha pensado ainda. E a pessoa daqui a pouco vai Mas mesmo assim, pode ser que a pessoa até crie esse ponto de contribuição. Mas muitas vezes por ego a pessoa não vai fazer. E aí não tem mais nada a ver contigo. Tu já fez a tua parte. Sim, mas às vezes se não, ela vai ou não. só que às vezes, Juliana, aquela pessoa não, mas uma que está sentada ali. Vou botar aqui que ela falou. Não, e às vezes não aceita pelo grupo. Tipo, eu vou contrariar minha mãe. Vou contrariar meu pai, que é pastor. Vou contrariar o padre da minha congregação lá, que me acompanha desde pequenininho. Sim. Porra, cara. É muita gente acima. Claro. E aí eu vou com uma ideia nova e de esquerda, totalmente de esquerda. Né? O padre lá dizia para mim, com 5, 6 anos, que eu já era fruto do pecado. Que Deus ia me punir com 6 anos. Veio martelando, me martelando. E aí a tua mãe disse, não, tu não pode pecar, tu vai pro inferno. E assim sucessivamente, essas ideias distorcidas que botam. Tu imagina, com medo, te oprime e bota medo. E tu não tem condições de rebater. Como é que uma criança de 10 anos, pô, mas será que isso tá certo? Eu sou pecador mesmo, eu sou fruto. Tu não tem como tu... Sim. Tu só toma aquilo, engole a pílula e seco. E vai martelando, depois que tu vai administrar isso aí. Tudo é feito para isso, né? Nós somos lapidados. Mas não E aí, eu vou dizer uma outra coisa que agora foi bem pessoal, mas desde muito cedo eu descobri que as pessoas ficavam desconfortáveis, às vezes, com a minha presença, e eu não entendia. Eu queria tanto agradar, porque eu era uma pessoa que queria tanto agradar os outros, que eu ficava me implorando, tipo, fazendo de tudo, me arrastando, me aceito. E aí, quando eu passei a entender que, às vezes, o teu propósito é deixar as pessoas desconfortáveis mesmo, é tirá-las da zona de conforto. E aí tu passa a entender que, de repente, isso é um trabalho também importante. E que a aceitação é teu ego, tu tem que lidar com isso. E deixar as pessoas desconfortáveis para que elas procurem outra coisa também é teu compromisso. E aí tu vai entendendo o teu propósito diante das coisas espirituais e das próprias coisas do trabalho. E aí tu vai utilizando a tua vida para auxiliar o trabalho, tanto teu, de evolução, quanto de quem está na mão. Mesmo que seja com uma agulhinha, né? Porque às vezes é assim, tem vezes que tu vai ir pelo amor, vamos abraçar junto e vamos junto, e às vezes é espetando a pessoa com uma agulhinha e ela não vai se mexer. Eu aprendi com o tempo que a verdade a gente pode falar. A verdade tem que ser dita, mas de uma maneira mais tranquila. E nem sempre, né, quem recebe bem. Como tu falou, o ego, né? Quando a gente vai, não, mas é tal coisa. É aquela pessoa diz assim, tá querendo me questionar. É que ego não permite o aprendizado, né? Então hoje eu procuro informar, procuro passar o que eu sei, mas conforme a pessoa está se apresentando, né? Eu dou um exemplo da minha família, assim, né? A mãe do meu namorado, ela é uma pessoa de 86 anos, né? Da colônia, e ela disse, como é que eu vou questionar? Já está com uma certa idade, é uma senhora,
Então hoje eu vou contornando, né? Falando pra ela, de, não, eu concordo com a senhora, eu vou indo, mas então, será que é verdade? Ela fica assim, sabe? Se Sim. questionando. Mas aí tu vai indo com essa delicadeza, né? De pôr novamente o ponto de interrogação. Tipo, tá, aí eu aprendi isso. Eu não dizia isso, muita coisa. Ah, mas você acha que é da nossa a adolescência tem muito isso, né? De querer impor. E aí depois tu vai indo. Depois tu vai indo e tu entende que nem existe uma verdade absoluta e que com leveza é mais fácil. Mas isso não pode também nos deixar que eu por muito tempo eu fiz isso. Ah, eu quero ser uma pessoa evoluída, então eu vou ter que aceitar. Às vezes o universo está te convidando a se impor. De forma educada, mas se impor. Né? Coisas amorosas. Mas não deixar, tipo, não vou, porque eu tô querendo evoluir, não vou falar, não sou. De forma educada, tu vai ter que impor muitas vezes que aquilo ali é necessário, né? Tem formas e formas de se dizer as coisas. Sim. As coisas têm que ser medidas. Tem que ser indicadas, é verdade. É isso aí, pessoal. Tem Não formas. somente Não. formas, né? Sim, Como formas. vai, Não. por exemplo, para uma criança, para um idoso, para Sim. uma pessoa que tem bastante conhecimento, tem Sim. pessoas que não têm nenhum conhecimento. É um grau de evolução. Mas a gente precisa, mas claro, isso só a experiência, mesmo só essa tentativa e erro vai nos trazer esse feeling É verdade. de tipo, tem pessoas que não vale a pena tu desperdiçar a tua energia. Melhor tu ficar lá, simples. Não gasta energia, não explica, não tenta convencer. Na verdade, não tem como tentar convencer nada a ninguém. Então não tenta mostrar o teu ponto de vista porque não vale a pena, às vezes você só vai gastar energia. Então a gente tem que aprender a saber quando gastar nessa energia. Quando e como. Para não dar pérola aos porcos. Desperdiçar um conhecimento. Então tem coisas que às vezes tem certos conhecimentos, isso eu já falei em outros grupos de estudo, que eu levei anos para conseguir acessar. Que eu falo em 5 minutos. E aí? Bom, isso é uma pérola. Isso era uma pedra bruta, eu fui lá pegando, agora eu consigo explicar para você em 5 minutos. Mas para chegar nessa pérola, foi anos. Pensando, estudando, buscando N fontes, meditando, daqui a pouco. Então, às vezes é isso. Pô, agora eu tenho a pérola, vou te dar de mão beijada. Então, tu tem que estar pronto para saber, reconhecer que aquilo é uma pérola. Né? Senão, você imagina, pega uma pessoa, um índio, que nunca teve contato humano, não sabe que é ouro, ou não sabe que é dinheiro, vai lá e bota um bolo de dinheiro na mão dele, para ele. Não sabe que é ouro, não conhece. Para ele, atira no rio. Entendeu? Então não adianta a gente desperdiçar energia. A gente tem que aprender. Então o hermetismo faz isso, né? E quem é que realmente quer? Então, vamos trazer para cá e vamos falar. É isso que a gente está fazendo. Vou só ler um pedaço para vocês. Eu acho que não vai dar tempo, mas. São viagens, não é simples. Eu queria falar um pouco do que o druidismo, hoje eu estava vendo aqui até uma palestra, que muito da base do kardecismo vem do druidismo, né, que é uma religião, não é religião, né, é uma forma de vida dos antigos celtas. Então era conhecimento, só que eles eram totalmente, era a forma de viver, era a conexão com a natureza, era a forma de agir, de pensar, o reto agir, a verdade acima de tudo, justos. Então, isso tem muito a ver com o Umbanda. Justamente isso aqui foi aniquilado pela Igreja Apostólica Romana, pelos romanos, né? E foi aniquilado, bem dizer. Pouco se ouve falar de druidismo, mas é a base do Allan Kardec, né? Que eu acho que tem o próprio nome Allan Kardec. É no tempo que ele foi druida, se não me engano. Um druida. Porque o nome dele é Rivail Rivail Leon, não sei o que, me esqueci o nome. Bom, vou falar só um pedacinho aqui, depois eu até posso compartilhar esse texto com vocês, o que eu estava lendo aqui. Na verdade, o conhecimento desse culto milenar foi levado à África por povos atlantes
durante as grandes migrações que tomaram lugar depois da terceira subraça, Atlântida, no caso, originada na Atlântida. Esse foi o continente desaparecido nos mares do Atlântico, cujos picos mais altos hoje remanescem desde o arquipélago do Cabo Verde, entre outras ilhas do nordeste da África e do Brasil, em lugares como Fernando de Noronha. Entre os povos que habitavam o antigo continente estava a raça negra, a etíope, que com outros migraram para diversas partes do globo em vista dos grandes cataclismos que se aproximavam do Antigo Egito até as Américas. Bom, também o Antigo Egito foi muito colonizado pelos antigos atlantes, imigrados. Quando nós fomos do Atlântico, muitos foram para o Antigo Egito. Espalharam para o mundo inteiro, não para cada canto. Deu uma coisa para nós no grupo. Posso mandar. Tudo. Depois é que aqui ele fala aqui de várias coisas aqui muito A sobre eleitar, mas depois eu mando isso aí para compartilhar com vocês. Quero falar um pouco do sincretismo religioso. Tá? Na questão de o que é sincretismo? É cultuar os santos católicos, novamente o catolicismo se sobrepondo sobre outras formas de cultuar, né? Espiritualidade, tomando conta, se apossando, e aí acabou que muitas humanas acabaram aderindo, deixando essa forma de tomar conta do catolicismo e cultuam os orixás pelos nomes dos santos, esse sincretismo. Então, algum sincretizado com São Jorge, mas não tem nada a ver, tá? De verdade. Falando isso, quando se busca o conhecimento, São Jorge não é o Oxalá não é Jesus. Iemanjá não é Nossa Senhora dos Navegantes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e Oxóssi não é São Sebastião. Xangô não é São Jerônimo. Isso tudo é a doutrina católica entrando na cabeça do inconsciente coletivo e as pessoas deixando, e aquela coisa do inconsciente coletivo, da cultura, etc. Mas não são, assim, ó, os orixás são forças, tronos da natureza. Vai. Boa noite, tá? É mais. Então, isso aí são coisas que a gente precisa realmente não continuar. O universalismo não aceita porque não tem um fundamento para ser assim. Né? Então, o culto aos orixás vem da África, vem de todo esse conhecimento milenar, e o catolicismo é um conhecimento que foi colocado boca abaixo pelo Império Romano. E eles santificavam quem eles queriam, quem eles achavam, etc. Então são coisas totalmente distantes. Não tem como a gente... Né? Que tão santo era o São Jerônimo? Eu sei? Não sei a história dele. Nem acredito que era santo. Só porque alguém falou lá da igreja? Não acredito em nada que eles falam. Para mim, quase nenhum dos santos deles é um santo de verdade. Deve ter algum que é. Que talvez eles mesmos mataram. E poderia aí ser... é o próprio povo aí, tem muitas coisas que a gente não sabe. Às vezes aqueles caras são tornados santos pelo próprio povo, pela obra dos caras. Então tem muitos desses santos que são santos de verdade, que se dedicaram, né, pela humanidade. E às vezes são mortos por eles mesmos, só que aí depois a repercussão é tão negativa pela morte, que é como aconteceu com Jesus. Se aliam pro meu lado, eu vou pro teu lado. Como aconteceu com Jesus, eles mataram Jesus. Esses caras não podem falar no carro, vamos pegar ele para nós. E pode ser que um desses santos que são, né, são seres, né, que vieram fazer diferença, eles podem estar na energia do trono? Sim, pode. Por isso que algumas pessoas até conseguem não seguir o secretismo, mas assim, eu vou dar um exemplo, mas não estou dizendo que é, tá? Tipo, ó, a Iemanjá é o trono, né, feminino da geração.
A Nossa Senhora essa era uma pessoa que ela tinha muita tendência a fluir na energia desse trono, Claro. né? E aí acabou. Não, essa similaridade deve ser. É uma similaridade. É, Mas nem a gente- todos, mas alguns parecem ter, né? Mas a gente não pode confundir. Não pode confundir. E até Uma coisa é porque, uma coisa, outra coisa é outra coisa. por exemplo, né, Santo Agostinho, que as pessoas falam, né, que é no santo, da Igreja Católica, Santo Agostinho, por exemplo, ele falava que Hermes Trismegisto era diabo. Por quê? Porque não poderia alguém, antes de Jesus, ter o conhecimento que ele tinha. Aplicar o amor como ele aplicava. Então foi o diabo que contou pra ele. Olha a Incoerência. a incoerência, né? Foi dito antes, porque foi tentado dizer antes, ninguém ouviu, aí talvez tenha que ter vindo de Jesus, beleza. Agora dizer que quem trouxe isso antes é conectado. Então, o quanto esses santos, às vezes, estão bem conturbados mesmo, né? Não trazendo Não uma... santo só porque tinha um cargo lá grande e morreu. político, uma família tradicional, Exato. poderosa. Exato. É. Tinha um poder, e eles sempre foram rei, sempre foram não sei o quê, sempre foram da corte, e aí bota e muitos ficaram sendo por isso. E, claro, tem alguns que eram obra realmente divina, mesmo, realmente pela humanidade. Então aí não tem como negar. Algumas perguntinhas. Tá? Antes de 1908, então no Brasil existiam duas religiões, a católica e Kardec, Agradecismo. e kardecismo, seriam as duas. A católica se dividia, né? Já existia a luterana, protestante, Já tinha, mas que cultuava o espiritismo, vamos dizer, era o kardecismo. só o kardecismo. Tá. Sim. O candomblé, eu não sei se já estava, eu não sei a data do candomblé, a gente pode ver. Vou ver aqui. Mas não sei se já estava erradicado. E outra Talvez sim. coisa, Que a libertação dos escravos foi em 1888, né? E outra coisa assim, ó, os druidas, eu ganhei um livro a semana passada que é dos druidas. Eles é o povo celta ou eram algumas pessoas, vamos dizer, diferentes? É que, na verdade, tem druidas tem duas coisas, duas ou três, se eu não me engano, com essa palavra vindo de origens diferentes. Porque eu sei que a psicologia, se eu falar, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas tem uma linha da psicologia que fala sobre artistas. Por exemplo, a pessoa, ela intui o seu druida pessoal, e aí é o mesmo nome, e não tem nada a ver com esse druidismo que tu tá falando. Então eu acho que pode ser que o teu druida seja outro, não que ele tá falando. Sim, não, assim, ó, eu nem sei te dizer porque eu só ganhei o livro e só li alguma coisa rapidamente. Não, Depois não presta. claro, com certeza. Assim, ó, não sei, Elvira, eu não tenho muito conhecimento profundo sobre isso. E eu acredito, claro, lá os celtas tinham influência de vários povos, né? Então, era mas eu acho que o berço dos druidas eram os povos celtas, na Irlanda, ali era o berço. Mas talvez, aí tem que ver os contextos históricos, se os nórdicos tinham druidas deles, ou se era outra nomenclatura. Porque o druidismo tem tipo três manifestações, que eram os caras que desenvolviam o dom de profecias e coisas assim, de prever coisas. Eram os bardos que tocavam, cantavam, faziam poemas, e os que eram sacerdotes. Que aí eram os que faziam magia, que eram magos. Vamos lá, que não sei se é verdade, né? Mas a informação aqui que o candomblé surge na Bahia nos meados do século XVIII. Era bem antes. O candomblé já tinha. Mas isso aqui é Google. Não, ok. Tem Google. Eu acredito que sim, porque é realmente. Mas é isso, né? Os negros não podiam manifestar a fé deles nesse tempo. Então, até tem filmes assim, ó. Tem filmes que os negros já são livres de ouvir
lá no filme falando lá que é lá da Bahia mesmo. Os caras já são livres, já não são mais escravos. E vem esses caras capataz e coisa assim de fazenda. E senhor dono de fazenda, assim, só claro, os caras trabalhavam tudo para a fazenda deles, né? Mas viviam já nas cidades, nos pelourinhos, né? Na cidade, não, Salvador. E os caras não podiam, tocando tabaco, coisa assim, os caras, ou capoeira, os caras achavam lá. Não, A polícia, na minha infância, tu não levantava bandeira. Muitos assumiam, eu sou católico, para não dizer que tinha uma outra criança, em função não que não sofreu um castigo físico, mas aquela pressão social. É melhor. Ah, Minha não, mãe não. dizia pra eu que sempre era católica. Existia esse lance assim, ó. Isso. O texto é católico. E aí tinha que rezar. Fazer a primeira comunhão, daí vinha os filhos, pai, estamos fazendo, não, tu não vai fazer. Eu fiz primeira comunhão, pra ver se aquela coisa toda, e eu tinha que dizer, na época da minha época, tinha os questionários. E aí eu botava lá a católica, apostólica e romana. Aí me perguntava, mas de que De paróquia. De paróquia, eu não sabia nem. Não, mas lá tem lá perto de casa. Aí é lá perto da minha casa, eu dizia. Que loucura. Mas aí tu vê o quanto é forte o aprisionamento que esses caras fizeram na nossa mente, né? No nosso emocional, nosso mental é muito forte. Então, por isso que a gente não pode continuar isso aí. Por isso que o sincretismo para mim é algo que não tem sentido nenhum. Foi muito engraçado nessa coisa aí do católico, a história do Mudar, respondia lá no questionário. E aí nessa época tava muito famoso aquele jogo do copo, do compasso. E aí, foram se reunir no colégio pra jogar. Eu disse, eu não vou fazer isso, porque isso é muito perigoso. E aí eu dei toda uma explicação de por que aquilo era perigoso. E tipo, como é que tu sabe isso? E eu, opa, Meu pastorzinho. deixei cair uma informação que não podia. E aí chamaram a minha mãe na escola. Chamaram a mãe de todo mundo, que quebrou o copo, cortou o dedo de um guri lá, que era filho da professora de inglês, inclusive. E aí, mas chamaram, eu não joguei, mas chamaram a minha mãe porque eu dei uma palestra. E aí não era pra eu falar aquele tipo de informação na escola. Aquele tipo de assunto estava vetado. Aí eu vou encerrar aqui e a gente segue conversando. Tá. Que tem uma comitinha aqui pelo ano novo chinês. Agradecendo então a toda essa egrégora, agradecendo esses conhecimentos. Agradecendo a força de todos esses guias, mentores, guardiões. Pedindo às divindades, pedindo aos orixás, pedindo a todos os trabalhadores da luz. Que através de nós limpe todas as nossas conexões, todas as nossas ligações. Estão em desarmonia em todo esse processo, todos os nossos julgamentos, todos os nossos traumas, que vibram ainda a desarmonia, limpe em nós todas as conexões, transmute em luz, que volte multiplicado para o universo em forma de luz, por 1 quatrilhão de vezes, elevado à enésima potência. Sendo assim, honramos e agradecemos todos os antepassados e ancestrais que fizeram a história e deixaram seu legado nesse planeta, na evolução da humanidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Sintam-se vistos, sintam-se acolhidos, sintam-se amados. Feito por hoje.